Capítulo 41, Sala de estar de Matthew. Aquela irmã mais velha com a boa figura acabou de sair pela janela. Diante da confusão de Sif, Matthew explicou com um sorriso. Ela é uma druida. É mesmo. Sif colocou as mãos atrás das costas e pareceu um pouco tímida. Matthew, vim aqui hoje principalmente para agradecer por salvar minha vida. Matthew ficou atordoado. Você já não me agradeceu? Ele já estava pensando em como rejeitar a próxima visita de Sif. No entanto, no segundo seguinte, Sif rapidamente tirou uma pequena bolsa de trás dela e entregou a Matthew. Da última vez, foi um agradecimento verbal. Desta vez, eu trouxe um presente. Os olhos de Sif estão brilhando. Você não vai me rejeitar, vai? Matthew olhou para a bagagem em sua mão, incapaz de recusar. Magic Bag, Super Version, 12 slots na barra de atalhos, 5 metros cúbicos de espaço de armazenamento básico, peso zero e velocidade de movimento aumentada. Feitiço adicional, Feitiço Biscuit, pode gerar automaticamente 10 biscoitos por dia como comida. Quanto custa essa coisa? Matthew perguntou com a voz rouca. 1.400 moedas de ouro. Custou todo o meu dinheiro de bolso que eu tinha economizado antes dos 15 anos. Sif disse francamente, mas não importa, eu farei 16 em breve. Meu pai vai me dar muito dinheiro de bolso novamente. Eu não posso aceitar, é muito caro. Matthew disse com uma expressão conflituosa. Minha vida vale mais do que 1.400 moedas de ouro. Sif sorriu e disse, e eu já comprei. Você conhece a situação em Rolling Stone Town. Não há muitos magos, e ninguém mais pode usá-lo. Matthew parecia preocupado. Um fantasma correu para a cozinha e pegou a bagagem. Eu vou aceitar em nome dele. Peggy disse alto. Matthew olhou para ela. Você disse a ela que eu realmente quero uma mochila melhor. Peggy abriu as mãos. Eu disse que você só queria uma versão melhorada, aquela que custa 500 moedas de ouro. Quem diria que ela compraria a versão super? Sif abriu as mãos. De qualquer forma, o presente já foi entregue. Você não pode devolvê-lo para mim. Enquanto falava, ela caiu preguiçosamente no sofá. Matthew suspirou e disse, ok. Agradeço sua gentileza. Eu realmente preciso disso. Obrigada, Sif. Sif piscou. Todo mundo quer você de volta nas aulas, eu me interesso por história, mas os livros são tão chatos. Matthew balançou a cabeça desamparadamente. Eu realmente não tenho tempo para aulas ultimamente, mas se você quiser, eu posso te dar aulas particulares. Claro, Sif se endireitou do sofá. Vamos começar pela divisão das 100 cidades. Da última vez, você não me ensinou como a Aliança dos Sete Santos governava as 100 cidades-estados. Matthew assentiu. Ele voltou para seu quarto e pegou um livro grosso de história. Então, ele se sentou na frente de Sif e começou a explicar. Haegar, que estava tentando se esconder no palheiro, ficou chocado quando ouviu a conversa na sala de estar. É só uma palestra? Neste momento, um esqueleto despreocupado saiu da porta da cozinha. Haegar enrolou seu corpo. O esqueleto circulou em volta do peitoril da janela e voltou. Felizmente, ele não me descobriu. Haegar estava se alegrando. De repente, ele ouviu uma conversa vindo da sala. Matthew, eu encontrei uma maneira legal, estável e lucrativa de ganhar dinheiro. Conte. Podemos usar seu charme e seduzir algumas garotas menores de idade para virem à nossa casa para aulas. Então, podemos vender a área de estar ao redor do peitoril da janela por um preço alto. Como você sabe que não vai funcionar se não tentar? Já que temos um cliente em potencial, você deveria ir e perguntar. Haegar silenciosamente levantou a cabeça. Então, ele encontrou o olhar complicado de Matthew. Senhor Haegar, você compraria um ingresso? Matthew perguntou educadamente. Fim do capítulo. Capítulo 42, Espírito da Torre. Na manhã seguinte, às 3h50 da manhã, Matthew abriu os olhos na hora certa. Depois de se lavar,
ele foi até a cozinha para pegar um pão e saiu de casa em meio ao criar dos pássaros pela manhã. Ele não saiu da área do mago como de costume. Em vez disso, ele caminhou em direção ao centro da área do mago, onde ninguém mais havia visitado. A manhã do início da primavera ainda estava fria. Matthew passou por um arbusto bem cuidado. Gotas de orvalho giravam ao longo das folhas, e algumas gotas até caíram em seus sapatos. Poucos minutos depois, ele devorou o pão e parou na frente de uma casa de 2 andares no meio da área do mago. Dong dong dong, o sino tocou de repente no bangalô. Isso significava que eram 4 horas em ponto. Matthew rapidamente deu um passo à frente. Ele bateu suavemente na porta com a mão direita até que um rosto exagerado apareceu na porta. Ele então disse a senha: "O plano do dia é pela manhã." O rosto estranho se abriu rapidamente, revelando uma entrada escura em forma de cúpula. "Bom dia, Matthew. Bem-vindo à Casa do Crucible. Espero por você no último andar. Lembre-se de pressionar o botão de aceleração do elevador mais algumas vezes. Você experimentará um prazer extraordinário." Uma voz mecânica veio de dentro. Matthew abaixou a cabeça e entrou. O que apareceu na frente dele foi um espaço extremamente vasto. O chão era pavimentado com um material estranho como mercúrio, a cúpula do céu estava forrada de estrelas, 6 pilares de mármore subiam para o céu e os 2 lados eram forrados com autômatos semelhantes a esculturas. Esta era a Casa do Crucible. Era parte de uma torre de magos que o grande mago Ronan havia tornado pública. Aqui, você poderia comprar ferramentas e materiais mágicos, pegar livros de magia emprestados, alugar laboratórios de magia, forjar equipamentos mágicos, encontrar uma equipe de aventureiros e assim por diante. Era semelhante à Adventurers Guild em muitos jogos online, exceto que a Crucible Hall só servia a magos. Além disso, o horário de entrada era muito rigoroso. Eram apenas 15 minutos entre 4 da manhã e 4:15 da manhã. Se eles perdessem, teriam que voltar no dia seguinte. Havia pelo menos 4 entradas para a Crucible House ao sul da Everson Forest. No entanto, Matthew nunca esbarrou em ninguém toda vez que vinha aqui. Ele especulou que poderia ser porque havia poucos magos neste mundo no momento e que a Crucible House cobrava uma taxa de entrada. 30 moedas de ouro a cada vez não era muito caro, mas ainda era uma despesa. Tome Matthew como exemplo. Se ele não tivesse a necessidade de pegar livros emprestados neste lugar, ele nunca teria vindo para a Crucible House. A comida e o serviço aqui eram bons, mas caros. Os materiais e ferramentas fornecidos pelo mestre Ronan eram muito melhores do que os de fora. Mas se Matthew tivesse escolha, ele preferiria viajar algumas centenas de quilômetros até a cidade de Bayan para encontrar um comerciante conhecido para comprar os mesmos materiais e ferramentas. Infelizmente, ele não tinha escolha. Este era o tipo de lugar onde alguém inconscientemente se curvaria ao entrar pela porta se não fosse rico. Matthew caminhou até o pilar de mármore mais próximo. Este era na verdade um elevador mágico escondido no pilar. Você poderia ir para o andar que quisesse de acordo com suas necessidades. Andares diferentes tinham construções diferentes para atendê-lo. Claro, você também poderia escolher ter servidores humanos recebendo você, mas custaria mais. Quando Matthew se aproximou, ele ficou surpreso ao encontrar uma mulher usando óculos de aro preto e um manto tradicional esperando ansiosamente antes do elevador. Ding! O pilar girou para os 2 lados, e o elevador mágico apareceu na frente deles. "Ah, por que você não vai primeiro?" A maga disse a Matthew de forma um tanto anormal. Ela parecia particularmente constrangida. Matthew a avaliou e balançou a cabeça. "Não, você vai primeiro. Vou esperar o próximo." A maga ficou um pouco surpresa. No entanto, depois de ver a expressão determinada de Matthew, ela ficou chocada. Ela rapidamente assentiu e agradeceu em voz baixa. Então, ela correu para o elevador. A propósito, se uma voz pedir para você apertar o botão de aceleração mais tarde, lembre-se de rejeitá-la. As portas do elevador estavam prestes a fechar. Matthew sorriu e deu seu conselho.
Pela fresta, a maga inclinou a cabeça em confusão. O elevador subiu em um instante. Matthew esperou pacientemente por alguns minutos. Uma cabine de elevador novinha em folha se desdobrou na frente dele. Ele entrou calmamente. Como amigo próximo de Ronan, o privilégio que ele desfrutava na casa do Cadinho era o serviço do espírito da Torre 177. Isso facilitaria muito a encontrar o que queria no vasto mar de Imoled. Não havia necessidade de pagar taxas de mão de obra. Matthew ficou muito grato por isso. As portas do elevador se fecharam lentamente. Ele podia sentir-se subindo a uma velocidade lenta e confortável. Depois de alguns segundos, uma voz rígida soou em seus ouvidos. Senhor, de acordo com a velocidade atual, você precisará de 29 horas e 7 minutos para chegar ao andar que deseja. Então, você precisa de um serviço acelerado. Eu sou seu companheiro amigável, espírito da torre número 247. Matthew recusou imediatamente. Não faça mais esse tipo de truque. 177, você parece um disco quebrado. Alguns segundos depois, a voz continuou, 177 foi morto e substituído por mim, 369. Agora eu controlo a Crucible House. Se você não quer cair, é melhor apertar o botão de aceleração. Isso vai te deixar muito feliz. Matthew sorriu e disse, isso pode realmente deixar as pessoas muito felizes, mas me desculpe, eu já vomitei uma vez. Depois desse tempo, eu juro que não vou cair no seu truque de novo. A voz riu friamente. Fim do capítulo. Capítulo 43, Espírito da Torre. Estamos nos sentindo teimosos hoje, não é? Nada mal, Matthew. Você cresceu. Você realmente não acha que preciso que você aperte o botão para acelerar o elevador, acha? Eu sou o maior espírito da torre da história. Quem sou eu? Rei da casa Crucible. Se você continuar sendo tão impertinente, eu pessoalmente o ajudarei a acelerar. Estou pronto. Matthew puxou o corrimão do elevador. A voz do gênio da torre instantaneamente se tornou maligna e fantasmagórica. Você está realmente pronto? Matthew, vou acelerar agora. Matthew fechou os olhos e apertou o apoio de braço. Não tenha medo. Serei muito gentil, Matthew. O espírito da torre ainda estava ameaçador. Matthew abriu os olhos de repente. Você finalmente está com medo, Matthew. O espírito da torre estava orgulhoso. Matthew o soltou e olhou para o painel do elevador. Chegamos ao último andar. Um neo-oropneu. Matthew saiu. O último andar da Crucible House era um grande espaço aberto. Acima de sua cabeça estava o céu estrelado sem limites. No espaço aberto, um golem com mais de 3 metros de altura, feito inteiramente de argila e vestindo um terno exagerado caminhou em direção a Matthew. Ele não parecia bravo por causa do fracasso da brincadeira. Em vez disso, cumprimentou Matthew com um tom humilde. Bom dia, Matthew. Bem-vindo à Crucible House. Seu humilde servo, Tower Spirit 177, está a seu serviço. No entanto, Matthew não ousou se gabar na frente dele. Era preciso saber que o construto na frente dele tinha uma personalidade ruim, ansiava por uma companheira e era extremamente solitário. Ele também estava no nível 23. Dizia-se que era o único golem lendário no território conhecido da cidade-estado do Reino Humano. O dragão de osso mais forte de Matthew não era páreo para seu soco. Caro senhor, 177. Matthew foi direto ao ponto. Quero encontrar e pegar emprestado livros de 2 categorias diferentes. Palavras-chave, 177, que havia entrado em seu modo de trabalho, disse concisamente. A primeira palavra-chave é poder psiônico. Estou procurando livros e informações relacionadas a carregar itens psiônicos. Matthew disse rapidamente. A segunda palavra-chave é o País Sul. Palavras-chave secundárias podem incluir Imperador, Grande Muralha e Fênix de Jade. 177, ponderou, por 3 segundos após ouvir. Então ele respondeu. Livros de pesquisa psiônica pura são muito raros, mas ainda existem alguns livros relacionados a carregar itens psiônicos.
Não sou talentoso, mas tenho algum conhecimento no campo de habilidades psionicas. Se você puder ser mais específico, talvez eu possa responder sua pergunta diretamente. Dessa forma, você pode economizar uma taxa de empréstimo de livro. Matthew olhou para ele desconfiado. Haverá uma consulta adicional? Ele não pôde deixar de ter cuidado. Na Crucible House, pegar livros emprestados era muito mais barato do que consultar. Você se preocupa demais, Matthew. 177 disse calmamente. Originalmente havia uma taxa de consulta, mas foi compensada pelo problema trazido pela segunda palavra-chave. Infelizmente, as informações relacionadas à Nação Sul são classificadas como um segredo de nível 11. Em toda a Seven Sun Alliance, apenas os 4 guardiões e os outros 3 magos celestiais são qualificados para visualizá-los. Se você realmente quer saber mais sobre isso, a sugestão aqui é matar Ronan, aquele velho, e substituí-lo como o Guardião do Sul. Dessa forma, você pode fazer o que quiser. Matthew não achou isso particularmente estranho. Deve haver uma razão pela qual o país raramente era conhecido neste continente. A Seven Sun Alliance definitivamente tinha suas próprias considerações quando se tratava de bloquear essas notícias. Com sua força atual, não havia necessidade de pressa para reunir informações nesta área. Ele suspirou. Então você cancelou minha taxa de consulta por pena? 177 disse seriamente. Não, estou com raiva. Quem sou eu? O maior espírito da torre da história. Rei da casa do Crisol. Trabalhei duro para Ronan sem dormir e descansar. No final, quando fui procurar informações relacionadas ao País Sul, agora mesmo, meu acesso foi negado. Como ousam os velhos da Aliança recusar a casa do Crisol? Bem, aquelas palavras-chave secundárias que você mencionou antes eram muito boas, agora são minhas. Recusar o pedido do imperador da casa do Crisol. Claro, eu quero me vingar dele. Não apenas a taxa de consulta será dispensada, mas você me seguirá mais tarde e pegará o que quiser. Não se preocupe, eu o apoiarei em tudo. Espero que Ronan morra no mundo astral, e eu, espírito da Torre 177, me tornarei o Guardião do Sul e aproveitarei as belezas do mundo. Matthew ficou em silêncio após ouvir as palavras ousadas de 177. Como Ronan treinou os espíritos da torre? Por que você está rezando pela queda dele? Ele murmurou em seu coração, então rapidamente mudou de assunto e explicou a origem do cajado da tosse. 177 disse decisivamente. Isso é simples. O grau de tais itens psionicos não é alto, e o método de carga é fácil. O primeiro método é encontrar uma existência com poder psiônico para atuar como sua fonte de energia. Então, você dará um passeio pelo abismo. Alguns demônios têm energia psiônica, mas eles podem não saber como usar poder psiônico. No entanto, seu poder é suficiente para você carregar itens psiônicos comuns. Aqui, eu recomendo as súcubos. Pelo menos 1/3 das súcubos tem uma fonte de energia psiônica em seus corpos, mas elas quase nunca a usam. Elas só sabem ficar no cio o dia todo. Considerando que seu físico é robusto e durável, você pode usá-las para muitas coisas diferentes. Ao mesmo tempo, elas também são uma escolha econômica. Você quer que eu lhe mostre alguns exemplos? O golem de pedra sorriu maliciosamente para Matthew. Matthew esfregou as têmporas. E o segundo método? Segure seu cajado e imagine que está tossindo, disse 177. Matthew ficou atordoado. É tão simples assim? 177 assentiu, claro, é simples. Este método é muito ineficiente. Você precisa estar mentalmente preparado. Matthew silenciosamente anotou os 2 métodos e curvou-se para o espírito da torre para agradecê-lo antes de se despedir. Fim do capítulo. Capítulo 44, Espírito da Torre. Você já está indo embora? O tom de 1771 tornou-se mais animado. Sabe, Matthew, estou muito solitário. Matthew sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não há muitos constructos na Crucible House. Será que nenhum deles chamou sua atenção?
Ele perguntou educadamente. Nem mencione essas medíocres cobaias femininas. Ronan não conseguia nem imaginar a criação de sabedoria de alto nível, e os constructos que ele criou eram todos lixo. Eu realmente me pergunto como ele me criou naquela época. Talvez ele tenha mentido. Eu não sou seu filho biológico de jeito nenhum. 177 disse infeliz, eu expressei minhas necessidades a ele muitas vezes, mas e ele? Houve uma vez em que eu disse a ele que meu companheiro pelo menos tinha que ser do meu tamanho. Você sabe o que ele fez? Ele pegou um dinossauro para mim. Matthew disse surpreso, dinossauro. Você quer dizer isso como um termo descritivo? 177 deu uma olhada, balançou a cabeça e disse. Não, literalmente. Ele pegou uma F***CKING fêmea Tyrannosaurus Rex. Deus sabe quantas coisas perversas ele fez quando participou do projeto Revival of Ancient Mythical Creatures. Matthew ficou em silêncio. Mas aquele T-Rex era muito forte. O espírito da torre acrescentou. O que aconteceu depois disso? Matthew só conseguiu se forçar a continuar a conversa. Depois disso, não foi fácil para mim e para a Pequena Flor. Pequena Flor foi o nome que dei a ela. Ela não era muito inteligente e tinha um temperamento ruim, o que me complementava perfeitamente. Tínhamos um certo grau de afeição um pelo outro, e nossas vidas eram muito divertidas. No entanto, aquele maldito Ronan se virou e levou a Pequena Flor embora. Ele até disse que havia um problema com o projeto e que os outros na Seven Sun Alliance o haviam impedido. Portanto, ele teve que devolver o sujeito de teste. 177 disse amargamente. Para me compensar, ele pegou outro ciclope para mim. O nível daquele monstro é quase tão alto quanto o meu. A boa notícia é que eu também estava interessado nesse novo amante. Matthew assentiu. Acho que deve haver más notícias. 177 suspirou e disse. Quando não consegui encontrar a entrada, por 3 dias e 3 noites, percebi que Ronan foi tão descuidado que errou o gênero do ciclope. Matthew ficou atordoado. O sol estava alto no céu quando ele deixou a Crucible House. Matthew chegou à floresta de carvalhos cansado. Na cabana, depois de um breve descanso, ele começou seu trabalho. No entanto, quando ele caminhou para o norte da floresta de carvalhos com uma pá, de repente percebeu que algo estava errado. Um traço no chão havia sido apagado. Se não fosse pelo suporte do domínio do carvalho, Matthew poderia nem ter notado esse traço. Soldado. Ele silenciosamente acordou a dançarina da lâmina, que estava esperando na cabana. Ele queria usar seu domínio para se comunicar com a floresta de carvalhos. Neste momento, algumas fadas da árvore de carvalho voaram para fora. Elas começaram a despejar suas queixas. Um cara feio, feroz e grande veio para a floresta ontem à noite. E ele ajudou você a bloquear o ataque de um Widerer maligno. Foi assim que você sobreviveu à invasão do Widerer. Aquele cara grande não foi longe. Então ele apenas se escondeu. A expressão de Matthew mudou. No final, tornou-se um pouco sombria. Ele tinha uma ideia aproximada de quem as fadas estavam falando. No entanto, ele estava mais preocupado com o Widerer. Este era o inimigo do druida. Eles obtiveram poder destruindo a floresta. Uma vez que uma floresta fosse alvo dos Widerers, ela seria reduzida à terra arrasada. Eu sei, não se preocupe, não irei a lugar nenhum até lidar com aquele Widerer. Matthew disse enquanto agarrava a pá em sua mão. Um momento depois, ele continuou caminhando em direção ao seu pedaço de terra. Não importa o que acontecesse, plantar árvores ainda era a coisa mais importante. À noite, o luar brilhava intensamente. Quando o primeiro raio de luar brilhou no mundo, o distintivo no peito de Matthew reagiu. Devido ao seu desempenho em matar 3 guardas Zerg violentos, você se tornou um membro oficial da Sociedade do Luar. Você obteve uma magia, Fogo Lunar. Fim do capítulo. Capítulo 45, Nascimento do Mal. Moonfire. Guie um raio de luar para atacar o alvo. Quando atingir, causará dano fixo.
Após 15 segundos, continuará a causar dano de Moonlight Escort. Quando você conjura Moonfire sob o luar, o dano causado será dobrado. Moonfire não pode causar nenhum dano a golems. Esta magia causa 100% de dano adicional a criaturas mortas-vivas. Matthew fez uma boneca de palha e testou o dano de Moonfire em ambientes internos e externos. Só se pode dizer que foi um pouco triste. O dano duplo do luar é equivalente apenas a uma magia de nível 5 a 6. Sem o luar, ele mal arranha o inimigo. Embora o emblema tivesse a capacidade de liberar o luar e pudesse causar dano na maioria das situações, ele ainda era muito fraco. Matthew não estava muito satisfeito com esta magia. Uma das poucas vantagens do Moonfire era seu baixo consumo de mana. O efeito de queimadura tinha um certo significado tático e parecia bonito. Suprimir criaturas mortas-vivas também é uma vantagem. Matthew se consolou. Na verdade, ele não esperava muito dos feitiços concedidos pela deusa do luar. Ela era uma deusa, não uma maga. Seu nível de magia pode não ser tão bom quanto o de alguns magos de 4º ou 5º nível. A vantagem dos deuses era que eles podiam usar sua divindade para imbuir seus feitiços. No entanto, após a ascensão do Palácio Celestial, eles não eram mais capazes de lançar feitiços divinos no mundo humano. Matthew acreditava que esse feitiço fogo lunar deveria ter sido um feitiço divino criado pela deusa do luar. Mais tarde, a deusa teve que modificá-lo para que seus crentes pudessem usá-lo. Pensando dessa forma, a deusa estava em um dilema. Não é de se admirar que ela fosse tão humilde. No entanto, o perfil baixo da deusa do luar pode ter existido desde a era do iluminismo. Seu domínio é o luar. Isso significa que o domínio da lua já foi tomado por algum outro divino. Seu poder será limitado. Matthew esfregou seu distintivo de crente e pensou casualmente. Mas ela mencionou uma vez que Moonlight Woodlands teve um período de glória. Poderia ser que ela já foi a deusa da lua e não apenas a deusa do luar. No entanto, isso não importava. Matthew rapidamente voltou para a cabana e educadamente elogiou: louvado seja o luar. Nos dias seguintes, o foco de Matthew na vida voltou à realidade, especialmente no plantio de árvores. Ele usou o tempo extra para procurar por Wanderers em potencial. Infelizmente, suas habilidades de adivinhação eram realmente fracas. Quando ele adivinhou a localização dos Wanderers, ele de alguma forma viu uma mulher saindo do banho. A julgar pelo estilo arquitetônico atrás dela, era obviamente um distrito de artesãos ou um distrito comercial em Rolling Stone Town. No entanto, aquela mulher claramente não estava com os Wanderers. Com medo de ser percebido como um voyeur, Matthew rapidamente cobriu a bola de cristal com um pano de saco. Por esse período de tempo, ele decidiu parar a adivinhação. O Wanderer ainda não havia sido encontrado, mas estava ficando mais fácil para Matthew rastrear o paradeiro de Eli. Ele encontrou um momento para ativar o domínio do carvalho. Como Eli havia ressoado com seu domínio, Matthew poderia imediatamente travar em sua posição enquanto estivesse na floresta de carvalho. Pelo conteúdo da percepção de Matthew, a rotina diária de Eli era muito monótona. Parecia que ele parecia estar patrulhando a floresta muito seriamente. Matthew observou por um tempo e o deixou em paz. Sua floresta estava cheia de talentos ocultos. Havia esqueletos, necromantes e cadáveres. O que havia de errado em ter um druida de verdade? Nas florestas do luar, ela repetidamente pediu a Matthew para continuar limpando o MVE, mas Matthew sempre usou a desculpa de poder humano insuficiente para dispensá-la. Na verdade, essa razão não era completamente irracional. Ele havia perdido tantos soldados esqueletos. Levaria algum tempo para Matthew convocar todos os soldados. Samantha nunca mais apareceu depois daquele dia. Matthew imaginou que ela tinha ido resolver as informações que ele queria sobre o País Sul. A missão na colmeia não era realmente urgente. A missão da deusa do luar era que ele eliminasse um guarda-zerg violento, e Matthew havia feito mais do que isso.
Quanto à missão secundária de eliminar todos os Zergs, Matthew havia desistido da ideia de prosseguir com a missão depois de saber que a colmeia estava relacionada ao Império Anto. Era melhor fazer as coisas de forma constante. Durante esse período, duas coisas aconteceram. Matthew encontrou algum tempo para comprar 10 runas de restrição do elemento ar e um pequeno frasco de pó de unha de ghoul de um comerciante na cidade de Bayan. Esses 2 itens foram preparados para a próxima invocação de zumbis. A outra coisa foi a transferência do território privado de Rhaegar para Matthew. Matthew recebeu um documento de doação de terras gratuito assinado pelo senhor de um funcionário desconhecido da prefeitura. Claro, esse assunto absolutamente não poderia ser concluído abertamente. Portanto, sob a sugestão do funcionário, Matthew foi ver a senhora Liz novamente, que reclamou que Matthew deveria ter vindo pegar o documento de arrendamento de terras antes. Na superfície, Matthew havia se tornado o inquilino do território. No entanto, poucas pessoas sabiam que ele também era o proprietário. Liz foi muito direta e até deu a Matthew a mesada prometida na íntegra. Quando Matthew saiu da prefeitura, Matthew, que estava com os bolsos tilintando, sentiu que a vida era maravilhosa. Ele só salvou Sif uma vez devido à conveniência, mas o pai e a filha agradeceram com presentes generosos. Ele se sentiu um pouco culpado. Houve um momento em que Matthew até teve um pensamento perverso em seu coração. Se ao menos isso acontecesse de novo. Muito rapidamente, ele baniu seriamente sua ideia maligna. Fim do capítulo. Capítulo 46, Nascimento do Mal. Eu não deveria desejar que Sif se machucasse mais. A criança já sofreu, embora, eu não me importaria de salvar Rhaegar uma vez. Simples assim. 5 dias depois, à noite, na floresta de carvalhos, Matthew carregou o saco e a pá e caminhou vagarosamente de volta para a cabana. Quando ele estava a menos de 50 metros da casa de madeira, seu domínio de repente disparou automaticamente. O grandão está chegando, um carvalho secretamente disse a ele. Matthew se virou para o oeste. Uma figura correu. Ele correu na frente de Matthew, parou por um momento e então perguntou em um tom particularmente infeliz: está tudo bem se não houver animais em sua floresta, mas por que não há frutas? Eli olhou para ele. Matthew pensou por um momento. Talvez porque esta seja uma floresta de carvalhos. A insatisfação de Eli se tornou ainda mais séria. Não foi isso que eu quis dizer. Claro, eu sei que esta é uma floresta de carvalhos, mas por que só há carvalhos na floresta e nenhuma outra planta? Matthew largou a pá e explicou de forma amigável: é assim, senhor. Eli, acabei de começar a plantar esta floresta. Não sou um especialista em silvicultura. Só sei plantar carvalhos por enquanto. Eli revelou uma expressão incrédula. Então, ele zombou. Está de fato de acordo com meu entendimento sobre necromantes. Como pode haver apenas um tipo de árvore em uma floresta? Esqueça, não quero falar sobre isso com você hoje. Sabe, metamorfos como eu geralmente precisam de muita carne para repor sua energia. Claro, dominei muitas magias de druida que permitem minha sobrevivência. Por exemplo, tenho uma magia que pode me ajudar a encher meu estômago com uma pequena quantidade de frutas. No entanto, o problema é que você não tem nada aqui. Matthew parecia esclarecido. Ele estava se perguntando por que Eli estava correndo pela floresta nos últimos dias. Então ele estava procurando comida? Então, você não comeu por 5 dias? Matthew perguntou apressadamente. 4 dias. Eli revelou uma expressão fria que mostrava desdém por falar com Matthew. No 3º dia, não pude deixar de roubar uma galinha da fazenda ao lado. Mas não posso fazer muito desse tipo de coisa, e essa dívida será sua. Matthew, estou guardando a floresta para você. Guardar a floresta para Matthew? Matthew pensou por um momento e conectou a causa e o efeito. Parece que ele quer me retribuir por eu tê-lo trazido para o domínio do carvalho. A opinião de Matthew sobre Eli mudou muito. Nesse caso, senhor Eli, vamos fazer uma refeição na minha casa. Ele enviou um convite. Eu não vou comer com um necromante.
Eu vou ficar aqui. Você pode trazer a comida para mim. A atitude de Eli ainda era fedorenta e inflexível. Matthew não se importou. Nesse caso, eu só posso te dar isso primeiro. A bolsa mágica que Sif tinha dado a ele por acaso produziu um grande lote de biscoitos. Matthew entregou. É o T00KTNE Disque 111 Ana cheirou, TNENCNEWSL ele ansiosamente. Matthew sorriu. Ele se virou e voltou para seu quarto para comer. Depois do jantar, ele descobriu que Eli ainda estava no mesmo lugar. Por isso, ele tomou a iniciativa de ir até lá e dizer olá, o que há de errado, senhor? Eli, você não está satisfeito? Eli olhou para ele. Estou satisfeito. Obrigado. Seu tom ainda era muito firme. Depois de dizer isso, ele olhou para a casa de madeira de Matthew. O que você comeu agora? Matthew franziu os lábios oleosos. Apenas uma refeição simples. É mesmo? Sinto o cheiro de salsichas. Eli olhou para ele desconfiado. Matthew mudou de assunto. Então, a razão pela qual você está ficando na minha floresta é para me retribuir pela pequena ajuda que eu inadvertidamente lhe dei. Se for esse o caso, não há necessidade disso porque foi apenas um acidente. Eu só queria fornecer a Samantha a iluminação do domínio. Você foi capaz de compreendê-la puramente por causa do seu talento incrível. Quando ele ouviu Matthew mencionar Samantha, as veias na testa de Eli se contraíram. Ele usou muita força para conter sua raiva. Eu tenho um governante em meu coração. Não irei embora até pagar o que devo a você. Não me subestime. Nós, druidas, somos os verdadeiros reis da selva. Se eu não guardasse a floresta para você, esses carvalhos teriam sido destruídos pelos malignos. Wanderers. Matthew riu. Ele queria dizer a Eli que não lhe devia nada. No entanto, Matthew engoliu suas palavras quando viu o rosto orgulhoso de Eli. Por isso, ele assentiu e disse, se você quiser ficar, é claro que pode. Por favor, faça o que quiser. Vou pedir para alguém preparar uma porção de comida para você. Enquanto falava, ele pegou uma caneta e papel, aparentemente se preparando para gravar. O canto da boca de Eli se contraiu. Não precisa. Os biscoitos de agora servem. Matthew riu. Biscoito ou salsicha? Eli hesitou por um momento. Salsicha então. Você quer mais alguma coisa? Por exemplo, bebidas? Matthew perguntou novamente. Eli balançou a cabeça decisivamente. Não precisa. Leite ou café? Matthew não pareceu ouvi-lo. Leite, Eli respondeu sem jeito. Então, a partir de amanhã de manhã, você pode vir aqui me encontrar antes que eu comece a plantar árvores. Eu lhe darei a comida para aquele dia. Matthew abaixou a cabeça e rabiscou algumas linhas. Ele olhou para sua expressão séria. Um pensamento de repente veio à mente de Eli. Ele trata seus funcionários tão bem o tempo todo. Não, droga, eu não sou um funcionário deste necromante. Ele levantou a cabeça ferozmente. No entanto, ele ficou chocado ao descobrir que Matthew já havia partido. Fim do capítulo. Capítulo 47. Nascimento do Mal. A noite caiu e tudo ficou em silêncio. Matthew, que havia terminado sua meditação do dia, abriu a porta e saiu. O luar estava forte lá fora. Eli estava sentado sob um carvalho não muito longe, olhando fixamente para a lua. Matthew não o cumprimentou. Ele caminhou direto para o noroeste. No entanto, muito rapidamente, passos vieram atrás dele. O que você vai fazer no meio da noite? Necromante. Eli perguntou por trás. É um assunto privado. Matthew respondeu concisamente. É melhor você não me seguir. Assim que ele disse isso, Eli pareceu ainda mais interessado. Ele rapidamente alcançou Matthew. De que coisas ruins você está escondendo? Matthew olhou para ele. Não é que eu precise esconder nada de você. Eu só sinto que invocar um zumbi na frente de um druida seria um pouco blasfemo. Você já fez coisas mais blasfemas com Samantha. Então, ele percebeu o que Matthew estava prestes a fazer. Como ousa invocar zumbis na floresta de carvalhos? A raiva no canto dos olhos de Eli estava prestes a se encher novamente.
Este é o domínio da natureza, uma terra sagrada que não pode ser profanada. Matthew respondeu lentamente: se isso conta como profanação, então a natureza quase foi arruinada por mim. As têmporas de Eli estavam latejando. Ele suprimiu sua raiva e olhou para Matthew. Então você não tem medo de que eu destrua seu ritual maligno? Matthew olhou para ele significativamente. Este é meu domínio. É melhor você não fazer nada estúpido, Eli. Enquanto falava, ele caminhou até o dormitório dos esqueletos. Ele abriu a tampa. Ele começou a transportar os cadáveres para fora. Eli assistiu a essa cena com uma expressão sombria. Ele sabia que, embora Matthew parecesse estar apenas no nível 2, com o apoio do território do Carvalho, ele não tinha muitas chances de vencer. Se ele quisesse lançar um ataque furtivo, Matthew poderia ativar seu domínio imediatamente. A força repulsiva do domínio lhe daria espaço suficiente para manobrar. Depois que o domínio fosse ativado, não apenas Matthew seria fortalecido, mas como um druida, ele também seria enfraquecido pelas mudanças no ambiente. Esse era o poder de um domínio. Sem mencionar que esse necromante na frente dele obviamente tinha muitas cartas escondidas. Esses dias na floresta, não era a primeira vez que Eli sentia a intenção assassina de Matthew. Era uma pressão que apenas um rogue de pelo menos nível 3 poderia dar a ele. Não vou interferir no seu ritual, mas quero testemunhar o nascimento do mal com meus próprios olhos. Depois que eu retribuir, destruirei todas as criaturas malignas que você invocou. Disse Eli severamente. Matthew o ignorou. Ele colocou os corpos dos 5 incendiários em uma fileira no espaço aberto sob o luar. Ele não se explicou. No entanto, os necromantes geralmente acreditavam que invocar zumbis sob o luar suficiente seria mais fácil, e também havia uma chance de produzir zumbis de alta qualidade. Matthew preferia acreditar do que não. Ele rapidamente borrifou um punhado de pó de cadáver, e uma pequena quantidade de pó de unha de ghoul, uniformemente em cada cadáver. Ele então os equipou com a runa de ocultação do elemento ar que ele havia comprado anteriormente. Depois de fazer tudo isso, Matthew começou um longo canto. A invocação de mortos-vivos demorava muito para ser lançada, mas mesmo para o necromante mais lento, levaria apenas cerca de 5 minutos no máximo. No entanto, Matthew levou 12 minutos para lançá-la. O motivo era simples. No começo, ele estava apenas brincando. Embora estivesse disposto a acreditar no caráter de Eli, ele tinha que ser extremamente cuidadoso neste momento crítico. Foi só quando Eli se agachou impacientemente que Matthew começou a invocar os mortos-vivos. Na floresta, o canto do necromante era rítmico. Nuvens escuras flutuavam. O rosto de Eli tremeu. De repente, um dos cadáveres se levantou rigidamente. Imediatamente depois, cadáveres rastejaram do chão um após o outro. Eli subconscientemente pulou do chão. Mas no segundo seguinte, ele ficou surpreso ao sentir que a floresta de carvalhos ao seu redor parecia ter ganhado vida. O vento noturno soprou. Fios de luz verde apareceram nos carvalhos. No final, eles se fundiram aos corpos dos 5 zumbis. Esta cena também chocou Matthew. Ele não pôde deixar de olhar para o painel de registro. Dica: você concluiu com sucesso a invocação dos mortos-vivos, primeira vez, zumbi. Você recebeu 5 criaturas mortas-vivas, zumbis, nível médio 7. Seus zumbis foram abençoados pelo domínio do Carvalho quando nasceram. Eles receberam o feitiço de casca. Feitiço de casca, passivo, sua pele de zumbi formará automaticamente uma camada de pele de árvore antiga e resistente, armadura mais 3, e a pele da árvore fornecerá uma certa quantidade de redução de dano quando eles receberem dano. Zumbis que conheciam o feitiço de casca. Matthew ficou atordoado. Ele queria dar uma olhada mais de perto nos dados de seus seguidores zumbis. Neste momento, outra mudança ocorreu. Um forte raio de luar brilhou. Os 5 zumbis estavam banhados pelo luar. Seus corpos pareciam ter começado uma transformação maravilhosa. Fim do capítulo. Capítulo 48, Zumbi da Lua Prateada.
Este luar único durou 15 segundos. Depois que a luz se dissipou, Eli e Matthew ficaram chocados. Uma camada de luz cinza prateada fluiu sobre os corpos dos 5 zumbis. O brilho apareceu uma vez a cada 6 segundos. Embora tenha sido passageiro, deu às pessoas uma sensação sagrada. Zumbis abençoados pelo luar, devo estar louco. Eli esfregou os olhos desesperadamente. No entanto, nada mudou. Do outro lado, Matthew também recebeu a última notificação. Seus zumbis foram abençoados pela deusa do luar no início de seu nascimento. Eles receberam aumento de nível, armadura da lua sagrada e poder do luar. Seus zumbis evoluíram para zumbis da lua prateada. Sua invocação de mortos-vivos zumbis tem novas habilidades. Aumento de nível. O nível médio dos seus zumbis aumentou em um nível atual. Armadura da lua sagrada. Sob o luar, seu zumbi receberá uma camada de armadura do luar sagrado, armadura mais 1, e possuirá um temperamento transcendente menor e sagrado, charme mais 1 sobre um intimidação mais 10. Antes que a armadura da lua sagrada seja quebrada, seus zumbis não receberão dano adicional de magias ou itens que restringam criaturas mortas-vivas. Poder do luar. Sob o luar, seus zumbis têm força mais 1. Velocidade de movimento mais 50%. Zumbi da lua prateada. A deusa do luar assumiu os direitos de nomeação. Matthew resmungou em seu coração. Os zumbis da lua prateada eram obviamente mais fortes do que zumbis normais. No entanto, o que o preocupava mais eram os buffs constantes da deusa do luar. Uma deusa que já foi alta e poderosa havia repetidamente mostrado boa vontade a um mortal. Ou a deusa havia discernido que as conquistas futuras de Matthew eram ilimitado e tinha vindo para bajular ele antecipadamente, ou ela estava em uma situação precária. Matthew imaginou que era o último. Primeiro, ela atingiu ela com um raio. Então, ela me deu um distintivo e uma bênção. Agora, até mesmo meus zumbis subalternos ganharam uma parte dos benefícios. Isso definitivamente não é algo que pode ser obtido matando alguns guardas zerg selvagens. Aspas. No entanto, Matthew não estava preocupado com a deusa fazendo quaisquer pedidos irracionais. Afinal, a iniciativa estava em suas mãos agora. Riz. Um zumbi Silvermoon de repente levantou a cabeça. Ele estava de frente para a lua, e fios de gás branco estavam saindo de seus lábios e dentes meio podres. Junto com seus dentes amarelos e as feridas em seu pescoço, parecia especialmente maligno e estranho. Matthew se aproximou para dar uma olhada mais de perto, seus olhos constantemente revelando uma expressão satisfeita. Zumbis e esqueletos podem ser criaturas mortas-vivas do mesmo nível aos olhos de pessoas comuns. No entanto, aos olhos do necromante, a diferença entre os dois não poderia ser mais clara. Zumbis eram muito mais fortes que esqueletos. Não se deve subestimar as dezenas de libras de carne podre que zumbis tinham mais do que esqueletos. Era essa carne podre que dava aos zumbis características mais fortes. Primeiro foi o nível. Soldados esqueletos estavam principalmente entre os níveis 3 e 4. Enquanto isso, os zumbis estavam pelo menos no nível 5, e os zumbis Silvermoon de Matthew estavam no nível 8. O segundo era a habilidade defensiva dos zumbis. Era comum e mole de que soldados esqueletos tinham basicamente defesa 0. Quando eram atacados, eles não tinham escudo. Portanto, exceto por alguns mutantes, a maioria dos esqueletos, mesmo que fossem de alto nível, facilmente cairiam na situação de serem despedaçados por um único toque. Zumbis eram diferentes. Sua especialidade era sua pele grossa. As características dos mortos-vivos e o efeito tampão da carne podre deram aos zumbis comuns uma habilidade defensiva que os esqueletos não tinham. Quanto aos zumbis de Silvermoon, eles eram ainda mais fortes. Por fim, era a habilidade de ataque. Soldados esqueletos tinham alto poder de ataque, mas zumbis tinham poder de ataque ainda maior. A maioria dos zumbis nascia com os dois atributos a seguir. Força ilimitada. A força dos zumbis não será menor que 15 pontos.
Veneno paralisante. Durante uma batalha com um zumbi, inimigos vivos serão paralisados uma vez a cada 30 segundos. Uma vez que o teste de imunidade falhe, eles podem entrar em um estado paralisado por 3 a 5 segundos. A verdadeira fraqueza dos zumbis era sua velocidade de movimento e velocidade de ataque. A velocidade com que eles levantavam as mãos e andavam era tão lenta que seus inimigos podiam facilmente ir embora. Se a velocidade de movimento de uma pessoa normal era 10, então a dos soldados esqueletos era 7, e a dos zumbis era apenas 4. A velocidade lenta de movimento e ataque eram as razões pelas quais os necromantes não gostavam de zumbis. Mas o zumbi da lua prateada era diferente. Graças ao poder do luar, os zumbis prateados podiam se mover 6 pontos sob a lua. Embora ainda não fosse rápido, era muito mais rápido do que o normal. Ao mesmo tempo, o aumento da força e a existência do veneno paralisante também permitiam que os zumbis controlassem melhor seus inimigos. Posso aprender uma ou duas magias de controle de multidão. HMM, a magia de nível 5. Caminho de gelo, não é ruim. Pode funcionar com zumbis para matar o alvo. Matthew estava de bom humor enquanto vagava pelos zumbis. Ele nem se importava que a mente de Eli estivesse prestes a explodir. Depois de se familiarizar com os atributos e habilidades do zumbi, o exame físico de Matthew estava pronto para chegar ao fim. Foi uma pena. Nenhum dos 5 zumbis eram zumbis de elite. De acordo com o desempenho de Scarface quando ele estava vivo, Matthew pensou que ele se tornaria um zumbi de elite, mas quem sabia que ele era apenas um zumbi normal. No entanto, o zumbi que havia sido transformado de Scarface era de fato o mais alto, maior e mais forte entre eles. Para facilitar a lembrança, Matthew o chamou de zumbi grande. Os 4 restantes sentaram-se em uma fileira de acordo com seus físicos. Naturalmente, eles foram chamados de zumbis 2 a 5. Fim do capítulo. Capítulo 49, Zumbi da Lua. Matthew já gostava muito de seus subordinados zumbis. Depois que a nomeação foi concluída, Matthew começou a dirigir os zumbis da Lua prateada pela floresta de carvalhos. Ele teve que providenciar acomodações para seus novos funcionários. O dormitório de esqueletos definitivamente não serviria. Embora zumbis e esqueletos fossem criaturas mortas-vivas, eles nasceram para serem inimigos. Se ninguém os controlasse, uma guerra definitivamente estouraria entre os dois. Matthew não queria que isso acontecesse. Ele andou pela floresta. No final, ele encontrou um buraco semelhante a cerca de 200 metros do dormitório de esqueletos. O túnel era de mão única. Parecia escuro, estreito e profundo. Matthew ordenou que os zumbis pulassem um por um. Eles fizeram exatamente o que ele disse. HMM, eu posso encher mais 5. Amanhã, vou encontrar um carpinteiro para pegar algumas tábuas para cobrir o buraco. De agora em diante, este é o dormitório zumbi. Matthew estava prestes a sair. Neste momento, Eli, que os estava seguindo o caminho todo, finalmente não aguentou mais. Ele perguntou com raiva: "Você está escondendo os zumbis aqui?" Matthew abriu as mãos. "Não está claro?" Eli estava ainda mais bravo. Se não fosse por seu forte senso de princípios, ele realmente queria se jogar no necromante e arranhar seu rosto bonito. Já que você gosta tanto de misturar criaturas mortas-vivas com a natureza, por que não constrói alguns novos cemitérios na floresta? Ele zombou. Os olhos de Matthew brilharam. Ele ponderou por alguns segundos. Ele pressionou as mãos em ambos os lados dos ombros de Eli e elogiou sinceramente: "Você é realmente um gênio. Eu deveria ter pensado nisso antes." Matthew elogiou Eli várias vezes. Só então ele soltou sua mão e se virou para sair. "Espere." Eli de repente sentiu que algo estava errado. "O que você quer dizer?" "Eu concordo com você sobre um cemitério. Se construirmos um cemitério super grande na floresta de carvalhos, ele pode se tornar uma cidade de mortos-vivos no futuro." A mente de Matthew estava cheia de anseio pelo futuro. No passado, sua atenção em criaturas mortas-vivas era limitada a alguns alvos especiais, principalmente Peggy, Philly e Soldier.
Ele era limitado por energia e negligência. Ele realmente não pensou em construir um cemitério de verdade para as criaturas mortas-vivas viverem. Isso não só aumentaria muito a lealdade dos funcionários, mas também haveria muitos outros benefícios. O custo de construção de um cemitério não era baixo. No entanto, Matthew já havia decidido construir o cemitério em um buraco sob a floresta. Neste momento, a cidade subterrânea vazia na bacia Gold Digger se tornou o cemitério perfeito. Os mortos-vivos descansavam no subsolo. O carvalho crescia acima do solo. Que cena linda e harmoniosa! Matthew decidiu voltar e discutir com Peggy. Se eles queriam construir um cemitério, a opinião do esqueleto Tauren era, sem dúvida, a mais importante. Sua mente estava cheia de entusiasmo para construir um cemitério. Matthew voltou para a cabana e estava prestes a registrar sua inspiração quando uma sombra alta apareceu do lado de fora da janela da cabana. Peggy, Matthew olhou para ela surpreso, e seus olhos gradualmente ficaram nervosos. O que aconteceu? Em seu acordo com Peggy, somente quando algo urgente acontecesse ela sairia de casa e viria para a floresta para procurar Matthew. Peggy disse seriamente: Matthew, um jovem que é 10 vezes mais bonito do que você me encontrou. Ele disse que queria me redimir e me deixar ir com ele no futuro. Com o relacionamento entre você e eu, como eu poderia concordar? Mas ele me deu um aumento, então pensei que tinha que te contar antes de fugir com ele, então vim até você. Matthew revirou os olhos, seu nervosismo se foi. Pare de brincar, vá direto ao ponto, Peggy, ele disse. Peggy deu de ombros. Tudo bem, tudo bem. Teve um belo rapaz que veio à nossa casa hoje, mas ele veio te procurar. Eu disse que você não estava lá. Ele disse que voltaria amanhã no mesmo horário. Ele tem algo importante para discutir com você. Matthew perguntou incrédulo: você veio até aqui só para isso? Isso não combina com sua personalidade. Peggy disse timidamente: por causa daquele belo rapaz, espero que você receba essa notícia o mais rápido possível. Ele até me elogiou pelo meu temperamento. Matthew ficou ainda mais incrédulo. Ele não te deu nenhum outro benefício? Peggy disse infeliz: eu sou o tipo de pessoa que aceita benefícios aleatórios. Não poderia ser por amor? Para ser honesto, Matthew, no momento em que vi aquele rapaz pela terceira vez, já pensei onde fugir com ele. Matthew esfregou as têmporas e de repente disse: eu sei quem é nosso misterioso convidado. Peggy disse surpresa: você adivinhou? Eu estava prestes a lhe contar sua identidade, origem e nome. Zeller. Matthew deu de ombros. O feiticeiro da mansão do Senhor, aquele que é inseparável de Rhaegar na maior parte do tempo. Em toda Rolling Stone Town, só ele pode ser mais bonito do que eu. Ele viu que Peggy ainda estava apaixonada depois de acenar com a cabeça. Matthew não conseguiu deixar de provocar, com seu charme, quem sabe quantas mulheres ele enganou. Você não é páreo para ele, Peggy. Quem diria que Peggy realmente respondeu muito rápido: quem sabe? Quantos homens já transaram com um Tauren esqueleto antes? Talvez ele ache fresco? Matthew ficou sem palavras e não conseguiu encontrar um ângulo para refutar. Afinal, havia uma grande chance de Zeller nunca ter transado com um Tauren esqueleto antes. 20 horas do dia seguinte. Sala de estar de Matthew. Café ou leite? Tem vinho também, mas são todos muito sem graça. Diante da hospitalidade de Matthew, Zeller casualmente colocou uma coxa sobre a outra e me. Ele tinha um sorriso confiante e charmoso no rosto. Fim do capítulo. Capítulo 50, Zumbi da Lua Prateada. Obrigado, só água serve. Ele estava sentado confortavelmente no sofá. Era completamente diferente da tensão que muitos convidados sentiam quando o visitavam pela primeira vez. Cada detalhe do corpo de Zeller mostrava que ele estava muito relaxado. Esta noite, ele estava usando um sobretudo curto roxo fino. Com o forro interno preto e calças compridas, o cinto branco era particularmente atraente. No meio do cinto havia um círculo prateado, e o padrão nele mudava constantemente. Chifre de cabra, arco-íris,
folha de salgueiro, lâmina, menina, touro da fazenda, livro, assassino. Pendurados no lado direito do cinto estavam algumas bonecas de sapo fofas. Elas pareciam vívidas e realistas. Matthew percebeu isso quando entrou pela porta pela primeira vez. Ele não pôde deixar de dar mais alguns olhares. Ele teve que admitir, a beleza de Zeller era de dentro para fora. Se sua aparência só pudesse ser considerada acima da média, então seu charme interior poderia deixar a maioria das criaturas inteligentes loucas. Este era um bruxo. Ele era um encantador profissional. Esse tipo de habilidade de charme parece um pouco pior que a de Lulu. Matthew estava secretamente chocado. Do outro lado, a atenciosa Peggy já havia trazido a água que Zeller havia pedido. No entanto, Matthew sentiu seu couro cabeludo ficar dormente com apenas um olhar. Peggy, por que você trouxe o tanque de água inteiro da cozinha? Peggy olhou para ele. O quê? Receio que Zeller não tenha o suficiente para beber. Matthew ficou sem palavras. Peggy era de fato uma mutante entre mutantes. Logicamente falando, criaturas mortas-vivas eram imunes ao charme, mas ela parecia estar hipnotizada. Mas mesmo assim, Matthew ainda sentia que ela estava fingindo. Você está tão ansioso por um aumento de salário. Eu realmente dei muito pouco. Ele até pensou nisso. Uma pequena briga começou entre o mestre e o servo. Zeller não se importou. Ele magicamente tirou uma garrafa vazia da manga e a encheu com água. Então, ele usou o mesmo truque e pegou alguns pedaços de gengibre para polvilhar no copo. Desde que acordei aos 13 anos, só bebo isso. Zeller explicou com um sorriso. Matthew respondeu e finalmente pensou em uma maneira de mandar Peggy embora. Foi só quando a figura do Tauren desapareceu completamente na frente dos dois que Zeller suspirou de repente. É por isso que não quero sair e conhecer pessoas. Enquanto falava, seus olhos dispararam pelo corpo de Matthew provocativamente. Senhor Matthew, além de Higar, você foi a primeira pessoa a ignorar completamente meu charme quando me conheceu. Isso é muito impressionante. Matthew acenou com a mão. Você está me elogiando demais. Seu charme deixa uma impressão profunda em mim. Falando nisso, não há como conter seu charme. Zeller tomou um gole de água fria com gengibre. Sim, mas já estou em um estado em que estou tentando o meu melhor para conter meu charme. Matthew ficou em silêncio. O charme que não corresponde à força de alguém costuma ser a raiz do problema. Zeller continuou, ainda me lembro que quando eu tinha 13 anos, fui vendido a um grande nobre com um vasto território porque eu era muito bonito. Aquele homem de meia-idade barrigudo ficava dizendo que queria me levar como seu filho adotivo. Na primeira semana, ele fez um bom trabalho na superfície. Ele encontrou alguém para me ensinar a ler, me ensinou etiqueta e até me comprou um pônei para montar. Eu estava muito feliz naquela época. Achei que tinha conhecido uma boa pessoa. Isso foi até o dia em que ele desfez o cinto quando estávamos sozinhos no quarto. Ele me pediu para ajudá-lo a fazer isso. Matthew não pôde deixar de perguntar, e então? Zeller sorriu e disse, então eu despertei e me tornei um Warlock. Claro, esta é a versão simplificada. Na verdade, há muitos conteúdos complicados no meio, mas eles não podem ser explicados em poucas palavras. De qualquer forma, não é por isso que vim visitá-lo hoje. Matthew assentiu. Por favor, fale. Primeiro de tudo, quero agradecer em nome de Sif. Eu vi essa criança crescer. Se algo acontecesse com ela naquela noite, eu ficaria muito triste. Zeller disse enquanto desamarrava solenemente uma boneca de sapo pendurada em seu cinto. Ele a entregou a Matthew. Um pequeno presente. Por favor, aceite. Pode lhe trazer sorte. Matthew hesitou. No final, ele ainda a pegou. Ele rolou a boneca na palma da mão e não encontrou nada em comum. Então até você sabe a verdade? Matthew perguntou casualmente. Zeller sorriu gentilmente. Ninguém vai realmente acreditar na história de Blake sobre o necromante da cidade de Bayan, certo? Matthew tossiu 2 vezes. No entanto, foi Higar quem me contou a verdadeira identidade daquele necromante.
acrescentou Zeller. No segundo seguinte, sua expressão ficou séria. Naquele incidente, as pessoas que morreram em suas mãos pertenciam à Ordem da Calamidade, uma organização maligna recém-ascendente. De acordo com nossa última inteligência, a Ordem da Calamidade não tem intenção de parar. Eles estão recrutando mais pessoas para assediar a Rolling Stone Town. O alvo principal deles é você. Fim do capítulo.